Olá, boa tarde, tudo bem? Pronto, hoje o Cine Petro Bahia, ainda mais um início do programa Cara a Cara. Esse programa de interação que interage com você, trabalhador e trabalhadora de nossas bases. Hoje temos como convidado o companheiro Paulo César Chamadoiro, ele que é conselheiro eleito da Petros, também diretor de Seguridade da FUP, Federação Única dos Petroleiros, e também diretor do Cine Petro Bahia. E vai conversar hoje com você exatamente sobre o assunto eleição da Petros e também suas consequências sobre seus desdobramentos sobre o equacionamento. Um tema que diz respeito a todos nós, porque nós estamos falando da nossa seguridade, da nossa Petros. Então, para isso, Paulo César, eu passo para você conversar um pouco sobre a questão da eleição da Petros. Bom, uma saudação a você, internauta, que está nos assistindo. Agradeço aí a sua participação no programa Cara a Cara. E antes de mais nada, Luciomar, eu acho que a gente devia reforçar aqui e pedir para os companheiros que estão nos assistindo para divulgar a grande assembleia que nós vamos fazer na próxima segunda-feira, né, dia 16 de setembro, ali no Conjunto Pituba, mais precisamente no Hotel Festa, ao lado do Conjunto Pituba. Essa assembleia, a previsão é início às 16 horas, e o objetivo dessa assembleia é discutir com os trabalhadores o futuro dos trabalhadores que trabalham naquele prédio, o futuro do prédio e daquelas instalações que são alugadas pela Petros, diante da mais grave ameaça que os trabalhadores daquela área já sofreram em toda a sua história, onde a Petrobras, a direção da Petrobras, de uma maneira criminosa, decidiu se retirar do Conjunto Pituba e está pressionando os trabalhadores para que individualmente esses trabalhadores procurem para onde ir. Ou seja, na prática, a direção da Petrobras está despejando os trabalhadores do Conjunto Pituba, porque já anunciou que vai sair de lá. Ao que parece, os trabalhadores que são da UOBA, trabalham naquela unidade, teriam que ser empilhados em Itaquipe, num galpão, né, sem nenhuma estrutura, o termo acho que é esse, né, empilhados como se fosse objeto, e também os que vieram da refinaria seriam também devolvidos, né, e ficariam na refinaria. E os demais, pasmem, teriam que encontrar vaga no Rio de Janeiro, nas unidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, ou então simplesmente não tem para onde ir. Logicamente, o sindicato não vai ficar de braço cruzado com essa situação, e nós estamos chamando os trabalhadores para participar dessa assembleia na próxima segunda, dia 16, a partir das 16 horas, no Hotel Fiesta, ao lado do Conjunto Pituba. Queremos discutir com você, trabalhador do Conjunto Pituba, o seu futuro, o seu destino e forma de luta para manter a Petrobras na Bahia, resistir contra a entrega do prédio e a manutenção dos seus postos de trabalho. Não falte, é muito importante, né, que os companheiros estejam lá. Você que é daquela área, né, sabe muito bem as ameaças e o clima é extremamente complicado que esses trabalhadores estão sofrendo, e a pressão, assédio moral que esses trabalhadores estão sofrendo nesse instante. Bom, sobre a eleição, Luciomar, nós estamos aí numa luta para eleger as nossas duplas que compõem a chapa Unidade em Defesa da Petros. Essas duplas, como o próprio nome da chapa diz, é uma unidade inédita, onde a Federação Única dos Petroleiros, a FNP, a maior parte das associações que compõem a FENASP, que é a Federação das Associações, se uniram em torno desses candidatos, dessas duplas. Para o Conselho Deliberativo, a dupla 52, companheiro Norton Almeida, que é do Sindicato Norte Fluminense, atual suplente do Conselho Deliberativo, está lá comigo há 4 anos, atuando junto comigo no Conselho Deliberativo, e que, se for eleito, terá como suplente, né, substituindo a minha vaga,
eu estou terminando meu mandato agora, e não cabe reeleição, porque eu já sou reeleito, né? Então, o companheiro Noto, se tiver o apoio e o voto de vocês, assume a titularidade no meu lugar, e na suplência estará o nosso companheiro aqui da diretoria do Sindipeto Bahia, o André Araújo Santana, que é bacharel em Direito, fez curso de Previdência Complementar e está se preparando também para ser um quadro importante para representar você, participante assistido na PET. Noto já adquiriu a experiência, 4 anos trabalhando comigo no Conselho, e agora vai ser a vez do Noto assumir a titularidade, se você assim o quiser, votando na dupla 52, juntamente com o companheiro André Araújo, que aí sim o companheiro, durante esses 4 anos de mandato, junto com o Noto, também vai adquirir uma experiência muito importante. Para o Conselho Fiscal, a dupla 42, formada por Cláudio Oliveira, que é da EPET, e Agnelson Camilo, que é da FNP, como suplente. Então você tem o Cláudio Oliveira, que está participando pela primeira vez da eleição, mas tem um Agnelson na suplência, que já participou do Conselho Deliberativo da PET. Então, essas duplas 52 e 42, elas aliam a experiência, né, do companheiro Noto e no Deliberativo e o companheiro Agnelson no Conselho Fiscal, com a renovação, com os companheiros Norton, no caso André Araújo, e com o companheiro Agnelson, o companheiro Cláudio Oliveira, representando a renovação. Portanto, essa construção e essa unidade é extremamente necessária, porque sem a gente ter os nossos representantes trabalhando conjuntamente e com apoio das grandes entidades que representam os participantes assistidos, nenhum conselheiro, por melhor que seja o mandato, vai conseguir fazer grandes transformações se não tiver com apoio das entidades. A experiência a gente adquire, o conhecimento a gente adquire. Agora, a representação, a força, esses companheiros só vão ter para conseguir representar os nossos interesses na PETOS se tiver o respaldo das grandes entidades. Nenhum candidato, e eu aprendi isso nesses longos anos à frente do Conselho Deliberativo da PETOS, nenhum candidato pode ser candidato de si mesmo. Ele tem que estar dentro de um projeto, tem que estar dentro de um coletivo. E esse coletivo que nós conseguimos formar, é o mais representativo da história da PETOS. Também temos uma outra dupla, já que no Conselho Deliberativo são 2 vagas, né? Que é a dupla 54, que também vai estar fazendo campanha para a dupla 42 no Conselho Fiscal, encabeçada pelo Fernando Siqueira, também experiente, atual presidente do Conselho Fiscal, mas também já foi do Conselho Deliberativo, tendo na sua suplência o companheiro Hélio Libório, ambos aposentados. Hélio Libório, do Sindipeto Rio Grande do Sul, já participou da administração da PETOS, né? Então também a gente tem aí uma aliança, uma junção da experiência com a renovação, porque o Hélio nunca passou pelo Conselho Deliberativo e o Fernando já está lá há alguns mandatos. Portanto, nessa segunda vaga do Conselho Deliberativo, esperamos também eleger a dupla 54 e, juntamente com a dupla 52, esperamos ocupar as 2 vagas do Conselho Deliberativo e com a dupla 42 do Conselho Fiscal, a única vaga em disputa no Conselho Fiscal. Beleza. Paulo, excelente explicação. Você chamou uma atenção a um ponto que eu chamo de grande relevância, Paulo, sobre a questão da legitimidade dos representantes eleitos. Lembro, não faz muito tempo, para a eleição do Conselho da Petrobras, nós tivemos uma eleição onde tínhamos representantes naquele período dos trabalhadores, legítimos, eu digo assim, que tinha o respaldo dos trabalhadores, e naquele momento a empresa, como todas as eleições, elas também colocam candidatos que têm uma representação, que coloca como sendo dos trabalhadores, mas que defendem o interesse da empresa. Nessa eleição, a gente também tem um cenário parecido, ou toda e qualquer eleição, a empresa acaba estimulando alguns funcionários no sentido de favorecer os interesses dela, haja vista, é de suma importância esses espaços
tanto o Conselho Deliberativo como o Conselho Fiscal, para o andamento do projeto dele, que é exatamente o projeto de privatizar, o projeto de implementar o PP1, que também para a gente é muito ruim. O que você acha aí sobre essa questão? Com relação aos candidatos da Ativa, lembrando que Norton e Araújo, na dupla 52, são da Ativa, são inclusive do Plano Petros 2, da Ativa existem candidaturas que vão disputar uma das vagas do Conselho Deliberativo. E no Conselho Fiscal também há duplas no Conselho Fiscal são duplas de aposentados, mas no Conselho Deliberativo a dupla da Ativa que são gerentes. Não são nem supervisores, consultores, são gerentes ou já foram gerentes. Então, como você falou bem, a gente já tem uma dificuldade de ter uma representação dos trabalhadores, seja no Conselho de Administração da Petrobras, seja no Conselho Deliberativo, seja no Conselho Fiscal. A gente enfrenta uma série de dificuldades. E ainda existem essas candidaturas de gerentes ou ex-gerentes que vêm disputar a vaga do trabalhador. E aí, como eu falei, conhecimento você adquire, experiência adquire, mas a confiança, né, que a gente pode ter num representante desse, para defender os nossos interesses, ela depende da trajetória das pessoas. Então eu acho legítimo quando um trabalhador faz a opção de ser gerente e vai seguir uma carreira. Nada contra. Agora, o que não dá é para ele seguir uma carreira de gerente e depois querer ocupar a vaga do trabalhador. Isso não está certo. Você citou aí o caso no Conselho de Administração, onde o trabalhador equivocadamente foi ludibriado pela campanha da Betânia. A Betânia se elegeu para o Conselho de Administração e defendeu e votou a favor de toda a venda de ativos que está acontecendo agora, desempregando, né, reduzindo postos de trabalho, ameaçando, desempregando trabalhadores terceirizados, ameaçando os postos de trabalho dos trabalhadores próprios, dilapidando o patrimônio público, né, enfraquecendo a Petrobras como empresa integrada de petróleo, uma das maiores petroleiras do mundo. A dona Betânia, depois do seu mandato ter votado todas as matérias com a Petrobras, ela ganhou um cargo. E como seu vice também, né? Exatamente, ou seja, só serviu de trampolim. Então os trabalhadores têm que estar muito atentos a essas candidaturas. Há também candidaturas para o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal. Lembrando que no Conselho Fiscal a vaga tem que ser dos aposentados e no Deliberativo uma das duas vagas obrigatoriamente tem que ser de aposentado. Há também a disputa de candidaturas capitaneadas por uma dissidência das entidades. Porque você lembrar aí, internauta, que eu falei da unidade da FUP, da FNP, mas no caso da FENASP, que é a Federação das Associações, eu citei a maioria das entidades, o que é um racha na FENASP, onde a ANBEP e a STAP Bahia resolveram marchar com candidaturas próprias, rachando a FENASP e quebrando a nossa unidade tão importante e tão necessária num momento delicadíssimo que nós estamos enfrentando. Afinal, você que é do Plano Petros 1 sabe exatamente o que eu estou falando, porque todos nós estamos pagando pesado valores altos do equacionamento do Plano Petros, seja repactuado ou não repactuado, sendo que não bastasse isso, ano que vem haverá uma nova taxa extra referente ao novo equacionamento do déficit que os planos dos repactuados e dos não repactuados tiveram em 2018. Né? Então, nesse movimento delicado que a gente está enfrentando, infelizmente a ANBEP e a STAP Bahia estão com candidaturas próprias, disputando as duas vagas do Conselho Deliberativo, todas as duas duplas de aposentados, e uma vaga no Conselho Fiscal, que é uma dupla de aposentados também. O motivo principal para essa divergência na minha opinião, a disputa que vai haver no Conselho Deliberativo com relação à proposta alternativa do grupo de trabalho. Né? O grupo de trabalho
a qual fiz parte durante 18 meses, nós discutimos uma alternativa ao PED, que a gente está chamando de PED assassino, porque realmente está matando as finanças das pessoas. As pessoas estão vendendo carro, estão vendendo casa, vendendo patrimônio, tirando filho, neto do colégio, e a continuar assim, a situação de falência dessas famílias é inevitável. E por isso que nós chamamos de PED assassino, porque está inviabilizando o orçamento das famílias. E o GT, durante esses 18 meses, procurou encontrar uma alternativa a esse equacionamento. Esse grupo de trabalho, nós conquistamos um acordo coletivo de 2017, ele é composto pela Petrobras, pela Petros e pelas entidades que eu citei aqui, no caso sindicais, a federação, né, que é a FUP, a FNP e a Federação Nacional dos Trabalhadores Aquaviários, que são os marítimos, né? Esses trabalhadores, né, esses representantes das federações, junto com a Petrobras e a Petros, debateram exaustivamente uma alternativa e nós chegamos num consenso, emitimos um relatório que foi aprovado e assinado por nós há 15 dias atrás e que agora está sob análise da diretoria da Petrobras. Caso esse relatório tenha a análise positiva da diretoria da Petrobras, a Petrobras vai mandar uma carta para a Petros autorizando a elaboração da proposta, que basicamente são 2 novos planos de benefício definido, um para os repactuados e outro para os não repactuados, com regras definidas de migração dos atuais planos Petros repactuados e não repactuados para os novos planos Petros repactuados e não repactuados. Planos novos com a mesma estrutura, são planos de benefício definido, com as mesmas características de mutualismo, de solidariedade, de renda vitalícia, com os mesmos regulamentos, sendo que as únicas diferenças são os artigos do regulamento referente à nova forma de custeio que será implantada nesses novos planos. Que nessa nova forma de custeio nós vamos estar equacionando, né, ou melhor dizendo, livrando os participantes assistidos que migraram para os novos planos do déficit de 2015, que está sendo cobrado a partir de 2018, e do déficit de 2018 que vai ser cobrado a partir do ano que vem. Então, a gente, nessa proposta, tivemos um debate intenso com todas as entidades. Cada vez que a gente ia para o grupo de trabalho, a gente tinha a reunião das entidades antes e depois das reuniões do GT, e a gente foi construindo a proposta. Por isso que levou também bastante tempo, 18 meses, para a gente poder chegar nessa formatação final. No entanto, nesse caminhar, a ANBEP não concordou com a conclusão dos trabalhos, não concordou com a proposta no seu formato final, e a Stapo Bahia, que há muitos e muitos anos é uma aliada da ANBEP em todos os processos eleitorais, também rachou a unidade da FENASP junto com a ANBEP e estão defendendo outras candidaturas. Mas o motivo principal é a disputa que haverá no Conselho Deliberativo quando a proposta alternativa for votada lá. E aí, como o tema, inclusive, bem colocado desse cara a cara, é o desdobramento dessa eleição, essa eleição, internauta, ela é totalmente atípica das outras eleições. Por quê? Porque os candidatos que você vai eleger agora no Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal é que irão votar a proposta alternativa. Se nós não elegemos os candidatos da chapa Unidade de Defesa da Petros, corre um risco muito grande da proposta do GT não ser aprovada no Conselho Deliberativo. Para você entender do que eu estou falando, o Conselho Deliberativo é composto de 6 membros, 3 indicados pela Petrobras e 3 eleitos por vocês, por nós. Desses 3 eleitos, um vai manter o mandato, que é o Ronaldo Tedesco, e 2 estão saindo, que sou eu, que já sou reeleito, e o Epaminondas, que também é um outro reeleito. E no lugar desses 2, titular e suplente, serão eleitas novas duplas, compondo o novo Conselho Deliberativo. Portanto, se nós não elegemos nossos candidatos, o que vai ocorrer é que o Tedesco, que construiu com a gente a proposta, faz parte do GT, inclusive, vai aprovar a proposta, e os outros 2 candidatos eleitos vão
Você conta a proposta. E aí a votação vai ser 2-1, e por parte dos outros conselheiros da Petrobras, indicados pela Petrobras, eles não vão entrar nessa bola dividida. Se os próprios representantes do eleito estão rejeitando a proposta alternativa, por que os representantes indicados da Petrobras vão propor a proposta se a proposta da Petrobras já está aí na rua para ser aprovada e oferecida, que é o PP3? A tendência é eles se absterem e o resultado final ser 2-1 contra a proposta alternativa, com 3 votos de abstenção dos representantes da Petrobras. Dessa forma, não vai precisar nem usar o voto de desempate, que é do presidente do Conselho, que é sempre um dos 3 indicados, porque ele se abstendo e com 2-1 na votação, não vai precisar fazer uso do voto de desempate. Então veja o risco e a responsabilidade que você, eleitor, tem nessa eleição. Votar nos candidatos da chapa Unidade e Defesa da Petros é votar na proposta do grupo de trabalho, é votar numa alternativa contra o pé de assassino. Votar em outras candidaturas é simplesmente manter o atual equacionamento e colocar o seu futuro e da sua família numa incerteza completa. Valeu, Paulo César. Eu acho que muito importante, foi muito esclarecedor o seu ponto de vista, exatamente pela questão do momento. Eu também sou do Petros 1, vivo como todos os demais companheiros e companheiras que são tanto ativos como aposentados, que são do plano Petros 1, a questão de estar pagando um valor muito alto e que compromete, sim, sem sombra de dúvida, os nossos orçamentos. E aí você chama a atenção num fato que eu acho que é de suma importância, que é a construção de uma alternativa para esse equacionamento, que foi inclusive fruto do nosso acordo coletivo passado e que foi inclusive tensionamento, onde a gente conseguiu, através de muito tensionamento, construir uma unidade com a FNP, que é a Federação Nacional dos Petroleiros, junto com a FUP, Federação Única dos Petroleiros, e essas duas entidades, e os marítimos, e essas representações sindicais que representam a sua totalidade dos trabalhadores da ativa, construiu essa alternativa que seria esse resultado desse grupo de trabalho. Ou seja, a gente, nesse momento, a gente está colocando em jogo o nosso futuro. Se a gente não conseguir aprovar a chapa e os candidatos 52 e 42, a gente corre o risco da representação não fazer o desejo dos nossos assistidos e participantes. Então é importante que o eleitor ele faça uma ligação direta entre a proposta do GT, uma alternativa para o equacionamento e a eleição dos representantes da chapa Unidade. Se ele não fizer essa ligação, o prejuízo vai ser grande. Vai ser muito grande. É muito interessante isso, porque a gente acha que uma eleição, assim, até por costume, eu não sei quanto foi a última da Petro, mas eu me lembro de 2 anos. Geralmente a participação dos trabalhadores é uma quantidade ínfima. Baixo. Geralmente a gente tem 30%, 35%, às vezes menos, né? Historicamente, o maior percentual de participação do colégio eleitoral que votou nas eleições da Petro, que acontecem desde 2001 a cada 2 anos, nós estamos falando então de 9 eleições, nós tivemos o percentual mais alto, foi de 23% de participação. Na última eleição, há 2 anos atrás, foi apenas de 13% de participação. Ou seja, é uma oportunidade que o trabalhador e a trabalhadora têm de participar, tem um direito, isso foi conquistado através de lutas, e a gente, quanto trabalhador, trabalhador ou aposentado, a gente não está fazendo jus de um direito que foi uma conquista nossa. É muito importante que cada trabalhador e cada trabalhadora, cada aposentado tenha a consciência da importância desse momento. Chamamos a atenção que esse programa está sendo ao vivo, então quem estiver interagindo pode estar fazendo a pergunta conosco aí, também compartilhando, mesmo depois a gente vai ter esse vídeo gravado, e aí vocês também vão ter que compartilhar para repassar para os trabalhadores e as trabalhadoras a importância do conhecimento sobre o que está tangendo nesse momento, que é o nosso futuro. A gente está falando da nossa Petros, do nosso fundo de pensão, que sem sombra de dúvida é de suma importância para todos nós. Então compartilha, curta, é muito importante para nós essa publicação e essa disseminação desses vídeos. Paulo, e até quando? A eleição começou no dia 2, que foi exatamente às 9 horas, e vai até quando essa eleição? Vai até a próxima segunda-feira, dia 16 de setembro, até isso encerra às 17 horas. Nós, inclusive,
temos uma preocupação muito grande nesse processo eleitoral e estranhamos as mudanças que ocorreram, que, como eu falei, nós já tivemos 9 eleições na PET, né? 2001 a cada 2 anos, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 9 eleições. Essa é a 10ª eleição da PET. E, estranhamente, nesse processo eleitoral agora, o vencedor, as duplas vencedoras do Conselho Deliberativo e Fiscal, não vão saber quantos votos tiveram em cada unidade da federação, em cada estado. Só vão saber a quantidade total de votos que tiveram. Então veja que nas últimas eleições, sempre quando saiu o mapa eleitoral, você tinha os vencedores, você tinha aqueles que ficaram em segundo e terceiro lugar. Cada um dos candidatos sabia quantos votos teve no Brasil e quantos votos teve em cada unidade da federação. Sabia quantos votos foram de internet, quantos votos foram pelo correio, que era antigamente o voto de cédula, e voto por telefone. Agora nós evoluímos de lá para cá, não tem mais o voto de cédula, entrou agora o voto por aplicativo, né? E você hoje tem uma eleição toda eletrônica, seja no processo de votação, seja no processo de apuração. No entanto, apesar dessa inovação, a gente tinha uma segurança no processo, que foi sendo aperfeiçoado, só que agora, né, estranhamente, começam a haver mudanças que nos deixam muito preocupados com relação à segurança do voto e à lisura do processo. Primeiro, como eu já disse, dificulta a fiscalização se você não sabe quantos votos os candidatos estão tendo em cada estado, depois da apuração, que é muito estranho. Segundo, é que o processo de votação, que é através do sistema eletrônico, ele é aberto no início para fazer a zerésima do sistema, ou seja, verificar se não há nenhum voto computado. Você fecha o sistema, gera senhas de segurança e no final do processo de votação, que é no dia 16, você entra no sistema com a senha de segurança, abre o sistema e faz o processo de apuração, tudo automático eletronicamente. Essa senha que abre e fecha o sistema e garante a segurança do voto e da apuração, essa senha nos processos eleitorais anteriores era compartilhada por todos os membros da comissão eleitoral. Cada membro da comissão eleitoral tinha uma parte da senha, de forma que nenhum membro da comissão eleitoral individualmente poderia ter acesso ao sistema. Nenhum membro da comissão eleitoral, mesmo que estivesse lá 8 membros da comissão eleitoral, que são 4 da Petrobras, da PET e 4 das entidades, se não tivesse, além deles, o representante da certificadora, que nesse caso desse processo eleitoral é a Cypher, e o representante da empresa de informática, que nesse caso é a Multilinks, nesse ano é a Multilinks, você não conseguia abrir o sistema. Então, havia uma segurança. Dessa vez, a comissão eleitoral se reuniu numa sexta-feira, antes do processo eleitoral. O processo eleitoral começou no dia 2, segunda. A comissão eleitoral se reuniu na sexta-feira anterior, no segundo expediente. De forma que as mudanças que eles fizeram, você não tinha nem como saber em tempo hábil para poder fazer qualquer tipo de recurso. No entanto, os membros da comissão eleitoral indicados pelas entidades, no caso aí, o Sindipetro tem um membro indicado, o Sindipetro Bahia tem um membro indicado, o Sindipetro Norte Fluminense tem um membro indicado, a Ambev também tem um, e a ASTAP também um, que são as 4 entidades que têm o maior número de participantes assistidos. Pelo regulamento eleitoral, são eles que indicam os 4 membros das entidades. E do outro lado, existem os 4 membros da PET, formando os 8 membros que compõem a comissão eleitoral. Nessa sexta-feira à tarde, os membros da PET informaram como que seria o processo eleitoral. Os membros dos nossos sindicatos registraram sua perplexidade, né, com relação às mudanças.
A ata não foi fechada até agora, porque eles estão tentando fazer o registro na ata. As atas ainda não foram dadas conhecimento, não foram fechadas nem assinadas. E por conta disso, nós fizemos uma interpelação judicial para cobrar judicialmente explicações com relação às mudanças. Além dessa que eu citei da apuração, a da senha, a mudança que eu acho que é mais problemática foi que a senha agora só é compartilhada pelo membro da empresa de certificação, e o representante da empresa de certificação e o representante da empresa de informática, que todos dois têm contrato com a PET. Então é muito suspeito esse processo. Porque, em vez de manter a segurança que existia antes, quando a senha era compartilhada por toda a comissão eleitoral, além desses dois técnicos, agora a comissão eleitoral não tem acesso à senha e ficou só com esses dois técnicos. Outra coisa que chama a atenção, o processo de zerésima da urna, do sistema e do fechamento do sistema, que foi feito na sexta-feira, para iniciar a votação na segunda, ele foi feito da seguinte forma: a senha foi gerada na hora, depois de ter feito a zerésima, o representante da Multilinks digitou a senha dele, o representante da Cypher, que é a empresa certificadora, digitou a senha dele, fechou o sistema. E cada um deles anotou no papel a senha, colocou no envelope, lacrou o envelope e a comissão eleitoral rubricou no lacre. E o envelope foi guardado no cofre. Tudo bem, mas fica a pergunta: e se eles gravaram a senha? Né? Se eles têm a senha memorizada? Se a senha foi do número de dígitos, que a gente não sabe qual foi o número de dígitos, que tem a facilidade de gravar a senha. Qual é a segurança que a senha guardada nesse envelope tem, se os dois membros tiverem guardado na memória a senha? Então, tudo isso nós questionamos através da interpelação judicial. Por que foram feitas essas mudanças? Qual o objetivo de fazer essas mudanças? Porque, volto a repetir, todas as eleições anteriores nunca aconteceu isso. Foi feita apuração, tivemos ganhadores e vencedores e nunca houve questionamento em relação a isso. Então, chama muita atenção, cheira mal o que está ocorrendo nesse processo eleitoral. E, fatalmente, caso a PET não responda os questionamentos que nós fizemos judicialmente, nós teremos que entrar com um processo de suspensão da eleição antes da apuração para corrigir esse problema de segurança. Mesmo que com isso você tenha que repetir o processo eleitoral. Porque nós não estamos interessados aqui, Luciomar, em apurar. Nós estamos interessados em corrigir o problema. Tá certo? E, se for o caso, fazer o processo eleitoral novamente, não tem problema. Mas poder garantir a segurança e a lisura do processo. Não dá para esperar apurar para depois entrar com ação judicial. Aí, realmente, aí é um casuísmo, e aí não tem sentido. É melhor, para a segurança do voto, segurança do processo, a gente fazer qualquer ação judicial agora, a menos que a PETUS mude o procedimento, que até agora ela não fez isso. Inclusive já colocou uma nota reafirmando que o processo é seguro e reafirmando que só esses dois técnicos aqui têm a senha. Então, na prática, eu acho que ela reafirmou a irregularidade. O que ela não quis até agora responder judicialmente, ela já gerou prova quando emitiu esse comunicado e confirmou que só os dois membros têm a senha. Ou seja, ela joga toda a segurança do processo na empresa certificadora, como se ela tivesse a capacidade de garantir sozinha a segurança desse processo. Ótimo. A gente aproveita parabenizar e agradecer a participação aqui de Reinaldo Leite, grande companheiro lá de Buracica, Renato José também participando aqui conosco, Maria Célia, de dizer que é muito importante a participação de cada um de vocês. Temos aqui algumas perguntas, Paulo, e o Renato, ele faz o seguinte questionamento, ele diz só: a nova proposta do GT está em vias de ser aprovado ou ainda é dúvida se conseguiremos aprová-lo? Essa pergunta é importante, Renato, porque a gente sabe que as mudanças dentro da Petrobras estão sendo muito rápidas na sua gestão.
e nos órgãos de controle também. Então, para quem não sabe, a Previc, a autarquia que regula o sistema de previdência complementar, nos próximos 30 a 60 dias ela vai deixar de existir. Ela vai haver uma unificação com a SUSEP, que é o órgão, a autarquia que regula os planos abertos de banco, e vai haver uma unificação da SUSEP, das atividades da SUSEP com as atividades da Previc. E vai ser criada uma agência que vai regular todo o sistema de previdência complementar, seja o sistema fechado, que é o fundo de pensão, seja o sistema aberto. E quem vai presidir, né, quem vai estar à frente dessa agência de previdência complementar, vai ser a Solange Paiva Vieira. Solange Paiva Vieira é uma velha conhecida nossa, foi secretária de Previdência Complementar no governo FHC e foi a criadora do decreto 3721, que aumentava o limite de idade nos planos de previdência, além dos 55 anos. E que esse decreto não foi à frente porque nós entramos na justiça na época e barramos esse decreto. Portanto, a gente sabe que as nossas dificuldades vão aumentar com a criação da agência. Outro dado importante, o presidente atual da Petros, que é o Bruno, ele trabalhou com a Suzana, que era presidente atuava no BNDES. E o fundo de pensão do BNDES, a FAPES, o Bruno fazia parte da sua diretoria. E hoje é presidente da Petros. Né? Então, a Petros, com o Bruno à frente, e com essa nova agência dirigida, tendo à frente a Solange, a Petros vai ter uma facilidade muito grande de aprovar seus processos. E, para quem não sabe, o Bruno, que é o atual presidente da Petros, ele passou por uma sabatina pelos conselheiros. Né? O Norton, que estava me substituindo lá na sabatina, ele perguntou para o Bruno se conhecia a nossa proposta. O Bruno conhece a nossa proposta e acha que ela é viável. Então, apesar dessas dificuldades todas e dessas mudanças que podem colocar em risco a aprovação da proposta, nós acreditamos que a nossa proposta ela é extremamente viável. Primeiro, porque não mexe na cota parte da Petrobras. A Petrobras vai continuar pagando a parte dela. O que vai mudar a forma de pagarmos a nossa parte. Então, a gente tem a visão de que a Petrobras vai aprovar a proposta que está sendo analisada. O Conselho Deliberativo, que é formado pelos conselheiros indicados e eleitos, se forem eleitos os nossos conselheiros, a proposta deverá ser aprovada no Conselho, vai seguir para a Secretaria das Estatais. Há uma questão importante aí, porque no decreto do Comitê de Gestão de Participações Societárias, que é a CGPAR, do governo federal, esse comitê emitiu uma resolução, número 25, que proíbe a criação de planos novos de benefício definido nas estatais. Ora, se a resolução proíbe a criação de plano novo, como é que a secretaria, que fiscaliza essas resoluções, vai concordar com a proposta nossa, que são novos planos de BD? Acontece que, durante o processo de discussão, a Petrobras já fez uma consulta formal à SEST sobre essa questão, porque foi a própria Previc que orientou que a nossa proposta, o melhor caminho era implantar através de planos novos de BD. E aí houve esse questionamento, tanto nosso junto à Previc, quanto da Petrobras junto à SEST, e a informação, o parecer, a resposta da SEST é que não se trata de plano novo, porque a massa é a mesma, o plano vai estar fechado e em processo de extinção, porque não vai entrar ninguém novo, e a mesma massa e o plano vai estar fechado. Então seria proibido colocar esses empregados, esses participantes assistidos, melhor dizendo, num outro plano de BD, não haveria óbice para aprovar esses novos planos. Então, isso também nos dá uma certa tranquilidade de que, além do Conselho Deliberativo e da diretoria da Petrobras, na SEST e na Previc, ou no órgão que venha substituir a Previc, a nossa proposta seja aprovada. Agora, a grande dificuldade nossa é que a proposta seja aprovada antes do segundo equacionamento, que vai vir em março do ano que vem. Porque esse, para mim, é que é o maior risco. Porque acredito que o PP2 não vai, ou melhor dizendo, o PP3 não vai ter adesão agora esse ano, e ele só deve estar aberto para nova adesão depois do segundo equacionamento.
onde o participante assistido do plano já vai estar arrochado, vai aumentar o desconto e vai aumentar a pressão para ele ingressar no PP3. Tá? Então, isso nos preocupa. Isso sim nos preocupa bastante. Tanto é que nós já discutimos aí em reuniões informais com a Previc a possibilidade da não aplicação do segundo equacionamento, caso a nossa proposta esteja em processo de análise. A Previc informalmente, não oficialmente, diz que isso é possível, desde que a Petros formule uma proposta de um novo termo de ajustamento de conduta, DAC, para adiar a aplicação do segundo equacionamento. Até porque é uma questão lógica. Se na proposta nossa as pessoas vão para outro plano, não tem sentido de cobrar o segundo equacionamento sem esse processo estar concluído, porque só quem teria que pagar o segundo equacionamento, além do primeiro, é quem continuasse no plano, para quem não fosse nem para o PP3, nem para a proposta do GT. Então, os riscos são esses. Não há possibilidade de apresentação simultânea, que seria o ideal do PP3 e da nossa proposta, porque o PP3 ele está mais adiantado, ele já está na Previc para aprovação. Então, o que a gente garantiu no GT é que assim que a nossa proposta for aprovada no Conselho Deliberativo, a partir daí a Petros e a Petrobras vão fazer comunicação simultânea das duas propostas. Vai fazer a comunicação explicando o que é o PP3 e também em relação à nossa proposta. Agora, a apresentação conjunta no mesmo período, isso fatalmente não irá ocorrer, de forma que no meado do ano que vem haverá a opção para o PP3 e logo após abrirá a opção para a proposta do GT. Se você entender que é melhor garantir a renda vitalícia, que é mais seguro ter um plano mutualista com a Petrobras participando do custeio, inclusive do déficit, se houver, você deve aguardar a apresentação e a abertura da proposta do GT e não ingressar no PP3, que será oferecido provavelmente antes da proposta alternativa. Se você ingressar no PP3, você não vai poder optar para a proposta alternativa. Se você aguardar a proposta alternativa que virá depois do PP3, aí sim você vai poder fazer a adesão. Paulo, assim, temos até duas perguntas. A gente agradece a participação de Reinaldo, de Célia aqui, que inclusive diz que está ligado no bate-papo. Tem também Reinaldo Leite e tem Melquiades Pimenta, que fez até uma pergunta. Eu vou até antecipar, antes de uma pergunta aqui do Reinaldo, mas eu, como não está mais ligado em cima dessa sua outra explicação, eu vou antecipar a pergunta do Pimenta aqui, que ele diz assim: Paulo, a chapa 54 apoia a proposta do novo plano? Sim. A chapa, não, a dupla 54 está junto com a dupla 52, apoiando para o Conselho Fiscal a dupla 42. O que nós fizemos foi uma divisão dos votos em todo o Brasil. A FUP e seus sindicatos filiados estão apoiando a dupla 52, Conselho Deliberativo, 42, Conselho Fiscal, e os sindicatos filiados à FNP estão apoiando a dupla 54 para o Conselho Deliberativo e Conselho Fiscal 42. As associações da FENASP que apoiam a nossa proposta também estão apoiando a dupla 54 para o Conselho Deliberativo e 42 para o Conselho Fiscal. Com isso, a gente fez uma divisão de votos, né, mais ou menos equitativa, para poder garantir a eleição das duas duplas para o Conselho Deliberativo. Ótimo. O Reinaldo ele pergunta o seguinte: o sindicato vai disponibilizar o simulador da nova proposta do GT por meio eletrônico? Por enquanto não. Nós temos um simulador aqui no sindicato, onde você pode vir aqui, no caso do assistido, com o seu contra-cheque, você lança lá no simulador o seu benefício bruto, informa se você é repactuado ou não, e é feito o comparativo de como fica o seu benefício líquido na proposta do novo plano, do GT, ou como fica o seu benefício com os dois equacionamentos, o atual e o que vai ser cobrado a partir do ano que vem. Ao término desse processo, esclarecimento que deve levar até o mês que vem, em seguida nós vamos lançar um novo simulador, que seria um comparativo da proposta do GT com o PP3.
E no final do ano a gente vai lançar o terceiro simulador, que é o comparativo entre as três propostas. A proposta do plano com os equacionamentos atuais, proposta do GT, que é o plano alternativo, e a proposta do PP3. Agora, inicialmente, até essa divulgação está sendo bem feita e bem capilarizada, nós não vamos colocar em disponibilidade em meio eletrônico para não ter hacker. Apesar da planilha estar bloqueada, uma planilha Excel bloqueada, o hacker ele pode entrar na planilha, mexer na fórmula e fazer sabotagem e criar confusão, porque tem gente aí que está afim mesmo de boicotar, sabotar a proposta alternativa. E aí a gente não quer correr esse risco. A gente vai fazer o atendimento presencial, depois no segundo momento, quando isso já estiver bem divulgado, nós vamos aí sim colocar no portal. Lembrando que quem vier aqui no sindicato, a gente vai imprimir a simulação, ele vai levar uma via assinada e vai deixar uma via assinada aqui no sindicato, porque a gente quer também deixar muito claro para as pessoas que o sindicato está informando, está explicando, para que no futuro as pessoas, né, não digam que o sindicato não fez os esclarecimentos necessários, porque volta e mente se depara com essas situações. Na repactuação foi assim, na adesão ao BPO foi assim, então mesmo depois de tantas campanhas que nós já fizemos divulgando, volta e meia aparece esse tipo de comentário de que a pessoa não sabia, não foi esclarecida. Dessa vez não, a ideia é atender um por um individualmente e cada um sair com a sua simulação daqui do sindicato, inclusive assinada pelo diretor do sindicato. Ok, Paulo. Obrigado também, Melquiades, pelas perguntas, Reinaldo, Célia, enfim, todos os participantes, informando que é importante que vocês compartilhem esses vídeos. É importante que cada trabalhador e trabalhadora tenha acesso a essas informações, porque nós estamos num momento de suma importância, que é exatamente um processo eleitoral, onde os nossos futuros estão em jogo. Porque tudo isso, Paulo, que você vem informando, vai depender de uma aprovação do Conselho Deliberativo que vai votar pelo novo plano, pelo resultado desse grupo de trabalho. Ou seja, se não houver uma aprovação do Conselho Deliberativo, ele nem vai para ser. Né? Então é importantíssimo o processo eleitoral. Né? Morre na praia. Pronto. Paulo, a gente já está chegando aqui aos 45 minutos de programa. Você explicou, eu acho que vale a pena fazer mais uma explicação. Como é que nós podemos estar participando do processo eleitoral, da votação? Bom, a melhor forma do eleitor votar é através do aplicativo. No aplicativo, ele é rápido, você precisa ter a sua matrícula Petros. Muitos companheiros da Ativa lembram com tranquilidade a matrícula Petrobras, mas não lembra a matrícula da Petros. Então é preciso ter a matrícula Petros e a senha que dá acesso ao sistema. É aquela senha que você usa normalmente para acessar o portal. Então, seja pela internet ou pelo aplicativo, matrícula e senha Petros. A outra forma de votar é pelo telefone. Só que nesse caso, para votar pelo telefone, uma senha específica que a Petros te mandou por SMS ou para a residência das pessoas. Se por acaso, companheiro ou companheira não tem acesso à internet, não usa internet, não tem aplicativo, a única forma de votar é por telefone. Se não recebeu a senha em casa ou por SMS, ele tem que ligar para o 0800 da Petros e solicitar uma segunda senha. E aí o atendimento pelo telefone, depois que identificar a pessoa perguntando uma série de dados pessoais, o atendente vai fornecer essa segunda senha para a pessoa. A pessoa vai anotar essa segunda senha e vai poder telefonar e participar e votar no processo eleitoral. Sendo que essa senha, depois que for usada para o voto, ela é nula, não serve para mais nada. Essa senha seria específica para só para votar. Agora, a senha que você usa no portal, né, pela internet ou o aplicativo, é a senha normal. Você entra lá, acessa, vota
e tem acesso também às outras facilidades do portal e do aplicativo. Pronto. A gente vai repetir aqui, Paulo, aqui, quais são os números, por exemplo, vai a votação por telefone. Por telefone, você, caso queira voltar por telefone, você liga 0800 283 1676. Repetindo, 0800 283 1676. Essa é uma forma de você votar. A outra é pelo portal do Petro, www.petros.com.br, que é o acesso que nós, trabalhadores, trabalhadoras, aposentados, já participamos, inclusive fazer empréstimo todo. Tem uma informação importante aí, Luciano, que o pessoal está no ambiente Petrobras e que tenta acessar o portal da Petros através da intranet, está tendo demora, né? O sistema é lento. E aí, nesse caso, a orientação é que a pessoa tente acessar o portal da Petros não através da intranet, né? Não através do ambiente interno. Ele vai para a internet normal, usando o Google, né? Usando qualquer desses navegadores, e aí acessa o portal da Petros, sem passar pela intranet. E aí, nesse caso, o sistema é rápido, muito mais ágil. Tá? Pronto, joia. Então, a gente repetindo, pelo portal www.petros.com.br e pelo aplicativo, a gente pode entrar no seu celular, caso seja Android ou iPhone, você entra lá naquele portalzinho, o Google Play ou então Play Store. Play Store ou Apple Store. O App Store. App Store, no caso seja o iPhone ou então no Android. Ou o sistema iOS. Pronto. Ou uma Samsung, Motorola e outro que é o sistema Android. Pronto, então você entra pelo Play Store. E ali você consegue assim. A gente tem, Paulo, aqui, a gente está terminando a informação, mas tem alguns questionamentos. Como eu acho que o tema é de suma importância, a gente não teria problema da gente fazer alguns esclarecimentos. Primeiro esclarecimento, Renato, você inclusive está corretíssimo, é sobre uma atenção. A gente precisa explicar que estava marcado para as 16 horas e só começamos às 17. Na verdade, Paulo estava em outro compromisso, era o nosso problema foi a questão do deslocamento e ele estava em outro compromisso, então por isso que a gente inclusive tirou das 15 para 16, porque os nossos programas são sempre às 15 horas. Como ele tinha um compromisso que começaria às 14h30, a gente resolveu postergar para as 16 horas no sentido que a gente acreditava que daria tempo. Como não foi possível ele terminar o compromisso dele anterior e o deslocamento, aí começamos às 17 horas, mas pedimos desculpa e agradecemos a sua participação, ter esperado. Mas você está corretíssimo. O Aloysio, ele fala o seguinte, ele quer saber o seguinte: o simulador, ele está disponível só na sede do sindicato aqui ou estão também no interior nas subsedes? Por enquanto está na sede, mas nós já estamos providenciando uma cópia para ficar nas subsedes que tem computador. E aí eu estou falando Catu, Alagoinhas, Feira de Santana e Candeias. O Pimenta, ele faz um questionamento, ele quer saber o seguinte: qual foi o motivo do déficit? Porque sempre quando se fala do assunto do déficit, ele sempre sempre algumas pessoas responsabiliza o governo do PT. Isso. Qual é o problema do déficit? O que foi que gerou esse déficit? Olha, Pimenta, essa pergunta é muito importante. Os maus investimentos, ou os investimentos que estão sendo investigados a partir da CPI do Fundo de Pensão e da Operação Greenfield, se todos realmente forem por dolo, má fé, eles montam aí o valor de 2 a 4 bilhões de reais. Se conseguir reaver esses valores para os cofres da Petros, você tem uma redução aí no déficit de apenas 4 bilhões de reais. Portanto, o que tem que ficar claro é que o motivo do déficit não é somente essas questões específicas dos maus investimentos, e que houve aí, ainda há muito barulho por conta da disputa política, onde tenta responsabilizar o PT como responsável por todos os problemas no país e por todos os problemas da Petros. Então a gente tem que deixar claro o tamanho disso. Na realidade, o plano Petros, ele desde 1970, ele tem déficit. Nós tivemos déficits nos anos de 78
de 84 superiores a esse atual déficit. Só para você ter ideia, esse déficit de 27,7 bilhões em relação ao patrimônio de 60 bilhões, ele representa 30 e poucos por cento do patrimônio do plano. Em 70, o déficit que nós tivemos representou quase 45% do patrimônio. Em 84, o déficit que nós tivemos no plano representou 120% do patrimônio. E aí, como é que esses déficits foram equacionados? Em 78, esse déficit foi equacionado com aumento de contribuição para os empregados novos que entraram a partir de 78. Porque quem estava no plano até 78, quando se aposentava no INSS, podia pedir a suplementação da PET. A partir de 78, para poder ter o benefício PET, não adianta só ter a aposentadoria do INSS, tem que ter a idade mínima de 55 anos se for aposentadoria comum, 53 se for aposentadoria especial. Ou seja, para equacionar esse déficit lá de 77, eles colocaram a conta para a nova geração. Esse foi o equacionamento. E os antigos nada sentiram. Em 84, esse equacionamento foi feito através de aumento das contribuições da Petrobras. Nessa época, a Petrobras contribuía 1 por 1, se a gente descontava 11 dos nossos salários, a Petrobras descontava 11 sobre a folha, não contribuía em relação ao aposentado, e aí, nesse caso, a empresa mudou o custeio dela e chegou, nos anos 95, a pagar 2 por 1, o dobro que a gente pagava por plano, tá? Não bastasse isso, em 91, a Petrobras aumentou a nossa contribuição naquela consulta controversa que até hoje tem questionamento, onde o pessoal concordou tacitamente com o aumento da contribuição de 11,9 para 14,9. Então, o que tem que ficar claro é que o plano Petros há muito tempo tem déficit e há muito tempo foram feitos equacionamentos de déficits maiores do que esse. Por quê? Porque o custeio do plano Petros, Pimenta, ele não é correto o custeio. Durante toda a fase de ouro do plano, não foi feito o custeio correto. Qual é a fase de ouro do plano? Qual foi a melhor fase do plano? A melhor fase do plano foi a época da inflação alta, né, dos planos econômicos. Por quê? Porque o benefício que era pago com uma defasagem enorme, isso dava um ganho para a Petros. Ao mesmo tempo, no mercado financeiro com a correção monetária, você tinha ganhos, rentabilidade maior, né? Enormes. Então, esse foi o verão. Por que eu falo verão? Porque eu me lembro da fábula da formiguinha e da cigarra. Se você não aproveitou o verão e não guardou a reserva necessária para enfrentar o inverno, quando o inverno chega, você não tem muito o que fazer, porque o tempo não vai voltar para trás. Então, o nosso verão foi esse período aí. O nosso inverno chegou, porque hoje nós temos 65 mil aposentados e 10 mil nativos. Então, para você agora formar reserva para cobrir as necessidades de benefício que o plano tem, é muito mais difícil. Quando eu aumento a contribuição do trabalhador da ativa, ele fica ainda algum tempo capitalizando o plano, capitalizando aquele recurso, sem pagar benefício. No caso do aposentado, quando eu aumento a contribuição dele, já no mês seguinte ele já está recebendo o benefício. Então, se a situação hoje fosse inversa, Pimenta, se nós tivéssemos 65 mil na ativa e 10 mil aposentados, o ajuste era infinitamente menor. A gente estaria pagando equacionamento muito menor do que esse. Então, o que houve, sim, erros de gestão, desde a criação do plano, e aí eu cito como o erro mais simbólico os pré-70, o chamado serviço passado. Esses trabalhadores que estavam na Petrobras em 1970 e que foram incentivados a ingressar no plano Petros, eles não deveriam ter ingressado no plano. Ao ingressar no plano Petros, eles trouxeram para dentro do plano um passivo bilionário, que é o tempo de previdência que eles tinham na Petrobras, mas que eles não contribuíram para o plano, porque o plano não existia. Então, você veja que um trabalhador que tivesse, em 1970, 20 anos de tempo de serviço, e que ingressou no plano Petros em 70, ele trabalhou mais 5, 10 anos, e se aposentou e até hoje recebe aposentadoria integral, tendo pago só 5, 6, 7, 8
9, 10 anos para o plano. A conta não vai fechar. Essa conta não vai fechar. Então nós tivemos o pré-70, que foi um grande erro. Por quê? Porque esses trabalhadores eles deveriam ter se aposentado pela Petrobras, recebendo complementação de aposentadoria, como estava determinado no manual pessoal da Petrobras, e que não foi cumprido porque, por conta do golpe militar, lembra-se de 67, quando os militares obrigaram todo mundo a optar pelo FGTS, ou você optava pelo FGTS ou você ia para a rua, também com relação aos empregados da Petrobras, que estavam para se aposentar, eles rasgaram os direitos das pessoas quando proibiram as pessoas até a complementação de aposentadoria que estava prevista no manual pessoal da Petrobras. Só para você ter ideia, Pimenta, companheiros nossos que nunca entraram na Petros foram buscar na Justiça a complementação de aposentadoria baseado no manual pessoal. E hoje tem em torno de 800 companheiros que recebem complementação de aposentadoria paga pela Petrobras sem nunca ter entrado no plano. Então, para mim, essa questão do pré-70 é a questão mais simbólica para demonstrar que o plano, desde a sua origem, teve erro. Houve falta de capitalização. Nos primeiros 10 anos, a Petrobras chegou a pagar 1,8%, enquanto nós pagávamos 11%. A partir dos anos 80, é que ela volta, ela passa a contribuir no mesmo patamar nosso, de 11%, e somente a partir dos anos 90 ela começa a aumentar a sua participação, chegando a 22% em 95. No entanto, em 95, quando o plano fazia déficit e foi formado o grupo de trabalho para entender como é que a contribuição da Petrobras de 1,8 passou para 11, depois passou para 22, e o plano continuava fazendo déficit. E aí foi que esse grupo de trabalho chegou na conclusão que o problema foi a falta de capitalização, falta de pagamento do serviço passado do pré-70. Então, naquela época, calcularam esse passivo 4 bilhões e meio com um patrimônio de 8 que tinha na época. Ou seja, mais da metade do patrimônio que o plano tinha na época. Só para você ter ideia, a nível de comparação, se isso fosse hoje, para um patrimônio de 60, o compromisso dos pré-70 seria 30 bilhões. Veja o tamanho disso na época. E aí esse passivo não coberto do pré-70 ficou registrado em 95 e, de maneira equivocada, na minha opinião, a Petrobras, para poder cobrir essa conta, ela passou a pagar a folha dos pré-70 através de contribuição extraordinária, mas em compensação reduziu a sua contribuição, que era 22% para 11%, igualando com a nossa contribuição. Ora, e qual o sentido de pagar a folha dos pré-70 como contribuição extraordinária e pegar a contribuição normal e diminuir pela metade? É porque já nessa época, nos anos aí que eu citei, 95, já estava sendo discutida a reforma da Previdência. E já na proposta do texto da reforma, já estava colocada a paridade para ser implantada, ou seja, nenhuma estatal poderia pagar mais do que o participante para o plano de Previdência. E isso realmente veio a se confirmar quando, em 15 de dezembro de 98, alteraram o artigo 202 da Constituição e estabeleceram o limite contributivo da paridade, de forma que até hoje essa camisa de força está colocada, e é por isso que a gente está pagando esse equacionamento alto, porque a Petrobras só pode pagar metade do equacionamento, a outra metade tem que ser paga por nós. Ok, Paulo, valeu aí, bem explicativo aí. A gente está chegando realmente ao final. Eu vou pedir para você, Paulo, ser bem breve aí agora. O que o Aloysio ele faz a seguinte pergunta: ele diz: as vendas de ativos do Campos Maduros podem impactar na Petros? E também eu vou acrescentar essa questão sobre a questão dos planos de demissão voluntários, PDV e o PDV, se teve influência. É o Ailton, né? É Aloysio. Aloysio, eu não vou fazer explicação, eu vou contar fato. E aí você vai fazer o paralelo. O plano Petros de 1970, em 2002 ele foi feito um acordo entre as patrocinadoras, chamado Acordo de Separação de Massa, onde o plano Petros foi dividido em 9 planos. O maior, plano Petros do sistema Petrobras, e 8
planos menores que são plano Petros das empresas privatizadas. Ou seja, cada empresa do sistema Petrobras que era subsidiária e que foi privatizada, passou a ter um plano Petros específico. E o sistema Petrobras, a principal empresa Petrobras e suas subsidiárias que não foram privatizadas, passaram a ter um plano específico. Imagine, no caso, por exemplo, a Refap, que passou a ter 30% de controle da Repsol, passou a ser Refap S.A. O que é que aconteceu nesse período? A Refap S.A. passou a ser patrocinadora do plano Petros, onde a Petrobras pagava 70% das contribuições para o plano e a Repsol pagava 30% das contribuições para o plano, certo? De forma que, se a Repsol, na época, passasse a ser majoritária, passasse a ter 50% mais um do controle da Refap S.A., ela poderia muito bem retirar o patrocínio e retirar os trabalhadores da Refap do plano Petros e levar os trabalhadores para outro plano. E foi exatamente o que a Copene fez. Depois de privatizada, a Copene aqui na Bahia fez o quê? Do determinado tempo passou a ainda pagar o plano Petros, depois, com o plano fechado, ela determinou, não vou patrocinar mais o plano Petros, quando foi criada a Braskem. E aí a Braskem retirou o patrocínio do plano Petros e passou a patrocinar o plano da corporação, que é o Odeprev. E aí os trabalhadores tiveram que sair do plano Petros para ir para o Odeprev ou ficar sem plano. Então, o que eu estou aqui dizendo é que isso pode acontecer com o Relan S.A., pode acontecer com o OBA S.A., pode acontecer com qualquer ativo que for vendido. Se a Total comprar a Relan, a Total não quiser mais patrocinar o plano de previdência Petros ou o Petros 2 e quiser ficar só com o Petros 3, ela pode fazer isso. Ela pode também não querer pagar o plano de saúde e ter o plano de saúde fora, pago por bancos e seguradoras. Pode fazer, porque ela separa a massa e cria uma condição específica para essa massa. Então, seja a privatização, resumindo, ou a venda de ativos, é muito perigoso e afeta diretamente tanto o plano de saúde como o plano de previdência. Pronto, Paulo, a gente gostaria de agradecer a sua participação, Paulo, muito boa a sua participação, assim como os demais, Célia, Reinaldo, Pimenta, Luísio, enfim, todos os trabalhadores e trabalhadoras que participaram diretamente, de Renato, que participaram direto ou indiretamente aqui do nosso bate-papo, do nosso cara a cara. Pedir que vocês compartilhem esses vídeos, é importante que outros trabalhadores aposentados tenham acesso a essas informações, porque nós estamos num momento muito crucial, que é o processo de eleição do nosso plano Petros, tanto do Conselho Deliberativo como do Conselho Fiscal, e como o próprio Paulo explicou de forma magnífica e esclarecedora, a gente depende da nossa eleição, dos nossos representantes para aprová-lo. Então é importante que nós possamos estar discutindo, tenhamos conhecimento desses fatos para ter um voto consciente e participar. Como mesmo Paulo falou, o número de participantes do processo eleitoral é muito baixo, menos de 20%, ou seja, um direito do trabalhador que a gente não faz valer. É importante que a gente participe de forma maciça, não deixe de estar transmitindo para outros colegas aposentados, outros colegas da ativa, a importância do seu voto nesse momento. Chamamos a atenção também para essa convocação, é uma convocação que exatamente a gente chama do pessoal do Conjunto Pituba, e aí, Paulo, tem um reflexo diretamente, caso a Petrobras resolva de forma unilateral fechar o prédio do Conjunto Pituba e devolver para Petros, sem pagar multa, como ela está dizendo, e isso vai impactar, sem sombra de dúvida, no nosso plano Petros. É outro teste. É importante que cada trabalhador e cada trabalhadora do Torre Pituba participe de uma assembleia que o Sindipeto Bahia está convocando para o dia 26, segunda-feira próxima, no Fiesta, logo após ali, dia 16, segunda-feira próximo, no Fiesta, participar dessa assembleia para a gente estar discutindo qual é a saída e como é que nós vamos estar participando diretamente sobre essa questão
Somar, isso que você está colocando aí, viu, internauta, só para encerrar, mostra que como as coisas estão conectadas, né? A nossa luta maior é contra a privatização da Petrobras e contra a venda de ativos. A Petros, o plano 1, plano 2, plano 3, plano 1000, nenhum plano desse vai sobreviver se a Petrobras for privatizada. Nenhum desses planos vai sobreviver se a Petrobras continuar vendendo ativos e enfraquecendo a empresa. Então, as coisas estão conectadas. A venda do prédio da Pituba, melhor dizendo, a devolução do prédio da Pituba é um baita prejuízo que a Petros vai ter e que vai influenciar em novos equacionamentos. Você que tem seu patrimônio dependendo, seu benefício, melhor dizendo, dependendo do patrimônio do plano. Então, essa luta é de todos, não tem saída individual. Eu acho que, inclusive, Wilson, a gente deveria, se não for nessa sexta, ou melhor, nessa segunda, dia 16, mas a gente deveria colocar nas rádios e convocar os aposentados e pensionistas também. Porque a devolução do prédio vai ser um prejuízo e vai ser um novo equacionamento que vai ter que ser feito. Então, eu acho que essa luta é de todos e está tudo conectado. Se a gente não tiver unidade para tentar superar esse grande problema que nós vamos enfrentar, né? Esse ataque, como nunca houve na história da Petrobras, nós vamos perder nosso plano de previdência, nós vamos perder nosso plano de saúde, os companheiros da ativa vão perder os empregos. Então, veja que o desafio é grande e nós não podemos, em forma nenhuma, pensar em soluções individuais. Temos que ter uma solução coletiva e buscar toda a pressão política que a gente puder conseguir nesse momento que é extremamente delicado. Ok, Paulo. Você quer fazer alguma consideração? Eu queria agradecer, né, os ouvintes aí, os internautas, pedir votos na dupla 52-42, pedir aos companheiros que conversem com os colegas, porque as pessoas se esquecem de votar, né? Já existe uma letargia aí, porque a eleição é dia 16, a primeira coisa que a pessoa pergunta, quando é que termina a eleição? Aí você é dia 16, aí a pessoa relaxa, não vota, esquece, volta para o trabalho, volta para as suas atividades, esquece de votar. Então, é muito importante que você converse com o colega do lado, pega o aplicativo, coloca a matrícula, coloca a senha, pelo aplicativo você leva menos de 30 segundos para votar, conexão rápida, lógico, o telefone tem que estar ou no Wi-Fi ou com algum pacote de dados, porque senão aí não vai conseguir, logicamente, fazer o acesso pelo aplicativo. Mas pelo Wi-Fi e através do aplicativo é muito rápido. E aí vocês vão estar colaborando para defender um projeto que vai substituir o pé de assassino, garantir a renda vitalícia e fortalecer a nossa luta maior, que é a luta em defesa da Petrobras, das suas subsidiárias, em defesa do sistema Petrobras. Obrigado, Paulo, pela atenção, obrigado pelas explicações, foi muito esclarecedor para todos nós. A gente gostaria, vocês também podem acompanhar pelo Instagram, pela Unidade Petros e Facebook e Unidade Defesa da Petros. Também você pode estar pelo nosso site, pelo nosso Instagram, né? pelo Unidade nosso de Defesa Instagram da Petros. É importante, pelo nosso sítio, todos eles estão tendo acesso aqui, então você acesse o Cine Petro, o nosso Instagram, nossos sítios eletrônicos, que é importante vocês estarem participando. Nós gostaríamos também de agradecer o pessoal da comunicação, aí a gente tem a Mili, que está dos bastidores, que está nos dando apoio, que para a gente é fundamental. São pessoas que trabalham para que o cara a cara aconteça, além de outros trabalhos também que são feitos pelo pessoal Carol e pela Mili da comunicação. Gostaríamos de agradecer cada trabalhador e cada trabalhadora que tem participado do cara a cara, fazendo pergunta, e também os outros que às vezes não fazem, não interagem diretamente fazendo pergunta, mas que estão nos acompanhando pelo Facebook. Pedimos que compartilhem e passem esse vídeo, que para a gente é muito importante o conhecimento seja alastrado por todas essas bases. Chamamos mais uma atenção da importância da eleição da Petros, que está acontecendo até o dia 16, às 17 horas.